Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem, tranquila, que você já tenha tirado um tempinho aí para ficar aqui, para ver o nosso vídeo do nosso devocional, porque esse é o momento do devocional e eu me disponho. Se você não tirou um tempo, amada, eu vou dizer uma coisa para você. Colocar o Senhor na sua rotina é algo que eu tenho falado aqui muito. E eu vou ser a chata da Bíblia, eu vou ser a chata que fala de vida com Deus, de caminhar com Jesus. Porque não adianta a gente querer as bênçãos se a gente não tem um relacionamento, se a gente não tem uma comunhão com o abençoador. Receber as bênçãos de Deus, ter uma vida abençoada, reflete muito mais sobre as nossas atitudes e sobre o nosso posicionamento diante de Deus e diante dos homens do que qualquer outra coisa. Por que eu falo diante de Deus e diante dos homens? Porque assim, não é a questão de me importar com o que os homens vão pensar, né? O mundo vai pensar. Mas quando você se posiciona em relação às coisas que Deus coloca, você já sabe que todos contemplarão a transformação, a mudança do posicionamento que você se colocou diante do Senhor. Amém? Eu sou a pastora Luana França, esse é meu canal. E se você já está inscrito aqui, já deve saber que eu vou pedir o que para você agora? Terminou de ver o vídeo? Dá um like e compartilha. Se você não está inscrita, amada, em nome de Jesus, clica aqui em inscrever-se. Inscreva-se agora no canal. Terminando de ver esse vídeo, você compartilha dando um like aí. Amém? Glória a Deus. E aí a gente, voltando, né, a falar sobre isso, ter vida com Deus. Eu sempre vou falar sobre isso. Inclusive a palavra do Senhor, pode ser qual for, ela sempre vai levar você, a gente sempre vai ter uma vertente que Deus vai abrir aí uma porta para você entrar e falar assim, ó, por isso você tem que ter vida com Deus. E vou falar, por isso você tem que ler a Bíblia. Vou falar, por isso você tem que ter vida com Deus. Porque você conhecendo a palavra, você nunca vai ser enganada, você nunca vai ser confundida e você nunca vai ter que receber aquilo que você nem sabe o que está recebendo. Porque muitas vezes a palavra do Senhor diz que ai daquele que tirar ou colocar alguma palavra, acrescentar ou tirar algo da palavra do Senhor. Porém, a gente sabe que existem muitas adaptações que são feitas justamente para fazer a palavra do Senhor ser mais suave, ser mais leve. Gente, se a palavra do Senhor está pesando sobre a sua vida, é porque aquilo que está contendo nessa mensagem que foi enviada para você é algo que você está praticando. E se você está praticando e é algo que está fora do princípio de Deus, ela vai pesar. E para que esse peso saia sobre a sua vida, você tem que se posicionar. Você tem que ser um homem, você tem que ser uma mulher que realmente quer ter vida com Deus. Porque falar que acredita em Deus, acreditar, até o diabo crê, a palavra do Senhor diz isso, que até o diabo crê que Deus existe. Só que acreditar em Deus e se posicionar para ter uma vida com Ele e de fato levar essa vida, mesmo que às vezes a trancos e barrancos, mesmo que chorando, semeando, é aí que está o X da questão. É aí que exige muito das pessoas. E muitas pessoas não querem pagar o preço. Elas querem fazer sacrifício, mas elas não querem obedecer. E o que fez sacrifício e não obedeceu foi rejeitado por Deus. Esse era Saul. A gente tem que conhecer a palavra, a gente tem que pagar o preço, porque Jesus pagou o mais alto preço. Então acredite, tudo que você faça ainda será muito pouco. Glória a Deus. Eu espero que você agora esteja recebendo aí, porque Deus já está falando com a gente. Tudo que você faça ainda é muito pouco. E ainda a gente nem deu a palavra. Mas vamos pedir a Deus direção. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos agora na Tua presença, Senhor, para a ministração da Tua palavra. A Sua palavra será lida, será ministrada. E eu peço ao Senhor que use a minha vida com o Teu poder e autoridade. Me anule, Senhor, que eu seja diminuída diante do Senhor, que o Senhor cresça e que a palavra ministrada aqui esteja de acordo com a Tua vontade, alcançando o alvo que o Senhor deseja alcançar e que haja muita cura, libertação e avivamento na vida do teu povo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, amém. Olha, amadas, eu digo aqui, às vezes eu falo que as meninas vão me chamar de a pastora chata, a pastora da Bíblia, pastora chata, chata da Bíblia, isso aqui. Tudo bem, não tem problema, desde que você ouça e desde que você receba. Porque muitos receberam, para muitos foram entregue a palavra de Deus, mas muitos rejeitaram. Então, assim, rejeitar a palavra de Deus não é uma saída eficiente, não é inteligente, porque de fato
Se você ainda tiver com tempo hábil, você vai ter outros momentos que você vai olhar e vai falar, poxa, em outra ocasião me foi apresentada, me foi ofertada e eu não recebi. E é fundamental que você receba a palavra de Deus, de fato, que você tenha a aptidão de viver, né? De ter vida com Deus. Porque é isso que vai te diferenciar das outras pessoas. Porque hoje a gente ouve aí, parece meio até que como se fosse uma moda que pegou. Crê em Deus, todo mundo fala de Deus e nunca se falou tanto de Deus, de Jesus. Porque hoje a gente tem as plataformas digitais que espalham aí para os 4 cantos do mundo e até em lugares que, por exemplo, meu vídeo pode chegar em lugares que, humanamente falando, provavelmente eu não tenha nem condições de chegar, talvez um dia, mas os vídeos, eles têm esse poder através das plataformas digitais. E glória a Deus por isso. Se todos usassem as plataformas digitais para entregar coisas que constroem, o mundo seria muito melhor. A gente sabe que as plataformas, elas não são usadas somente para isso, mas para muitas outras coisas. Porém, através da palavra de Deus hoje, que Ele nos entrega, a gente tem condições de fazer isso pela sua vida e pela vida de muitas outras mulheres, né? Então, a palavra de Deus, ela está sendo entregue. Deus está aí colocando à nossa disposição todas as armas possíveis para que nós venhamos, através, né, dessas disponibilidades, entregar aquilo que Ele tem de mais precioso, que são as instruções de vida com Ele. Só que muitas pessoas até pegam esse pacote que é entregue, mas não querem abrir, não querem fazer uso dele, né? Não querem receber a palavra do Senhor, porque ter uma vida com Deus exige muito, exige de verdade. Porque a gente está num mundo que está tudo atrapalhado, uma coisa pode, outra coisa não pode, os valores estão distorcidos e os conceitos que nós temos de vida, de modo de viver, são totalmente diferentes do conceito que Deus tem em relação ao que é verdade, ao que é mentira, ao que é pecado, ao que pode, ao que não pode. Deus, ele tem um conceito único que é utilizado para todos. Mas nós utilizamos os nossos conceitos. Isso é uma mentirinha, isso é um pecadinho. Para o quê? Para adaptar a nossa realidade de vida. E isso não vai mudar o que Deus vê. E não vai mudar o que Deus pensa a nosso respeito. Só vai alterar a ordem da nossa colheita. Porque tudo que nós fazemos adaptando as coisas nos leva ao erro. E todos os erros nós temos depois que arcar com as consequências. E aí a gente fica depois se perguntando por que nós estamos colhendo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou fazendo aquilo? E muitas vezes a gente se esquece mesmo, porque são tantas as plantações, que quando você está plantando melancia, você quer colher melancia e você está colhendo milho. Porque você nunca planta hoje para colher hoje, não é verdade? Você planta hoje para colher daqui a um tempo. E aí quando a colheita começa a chegar, você já começou a fazer outra plantação, você está achando, mas eu nem lembrava disso. Mas Deus não se esquece de absolutamente nada. E posso falar uma coisa para vocês? Satanás também tem uma mente que ele fica só buscando a brechinha para ele entrar, e tudo que ele puder fazer para te prejudicar, ele vai fazer, para tirar de você a unção que Deus tem colocado, para roubar de você aquilo que Deus tem te entregado. Então cabe a você vigiar e se posicionar como uma mulher de Deus e realmente viver uma vida com Deus e não somente crer que Ele existe, para que você possa viver do melhor nessa terra e ter realmente a presença de Deus constante na sua vida, e tudo que você fizer for abençoado, porque Deus está ali no circuito ajudando, e tudo que você tiver que colher, que seja um fardo mais leve, porque Deus está com você. Amém? Glória a Deus. Então aproveita, abre sua Bíblia no livro de Marcos 10. Se você não tiver com a Bíblia aí, não tem problema. Eu vou ler aqui para você, mas eu sempre falo aqui, não sei nem se eu já falei isso no vídeo de agora, mas que você tenha realmente um tempo de busca, que você realmente adeque a sua rotina a ter um momento com Deus e um momento de qualidade. Por quê? Porque nós queremos fazer muitas coisas, nós fazemos muitos planos e nós achamos tempo para tudo. Mas o principal e o primordial é a comunhão com o nosso abençoador, com o nosso Criador. Porque é dele que vem todas as nossas provisões. É dele que vem o dom da vida e o fôlego de vida, o ar que nós respiramos. Todos os dias nós acordamos porque ele permitiu. Então nós temos que buscar ao máximo ter uma comunhão com Deus. Não adianta você dizer que acredita em Deus, que tem comunhão com Deus, se você não busca, se você não faz a leitura da palavra, se você não tem um momento. Pastora, todo dia? Todo dia você não come todo dia? Você respira a todo momento, você come todo dia, você toma café da manhã todo dia, você almoça todo dia. Como é que você quer ter vida com Deus só de vez em quando? Se é Ele que te proporciona tudo isso. Pense nisso.
Eu não quero ouvir de uma mulher de Deus, gente, que uma mulher que se diz mulher de Deus, ouvir assim, ai, hoje eu não tô afim de buscar. Eu já falei aqui em outro vídeo. Buscar a presença de Deus deve ser algo muito prazeroso. Você pode ter preguiça e tá cansado de um monte de coisa, de um monte de gente. Mas de Deus você não pode ter preguiça e nem se cansar. Porque é dele que vem toda a sua força. É dele que vem o seu socorro, a sua provisão. Em nome de Jesus, amada. A nossa vida espiritual também precisa ser alimentada. E detalhe, ninguém vai alimentar a sua vida espiritual por você, não. Ela é responsabilidade sua. Glória a Deus. Olha só, Marcos 10, versículo 17. E pondo-se a caminho de Jesus, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Olha, vou ler mais, mas só lembra que eu falei para vocês que o conceito que Deus tem sobre o nosso modo de viver, sobre os erros, sobre o pecado, sobre a mentira, sobre a verdade, sobre tudo, o conceito de Deus é muito diferente do nosso conceito, que a gente tem mania de querer adaptar as coisas à nossa vida para a gente poder, né, viver com mais conforto e tal. Aqui, quando Jesus responde para ele: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. E o que você tem como critério de bom? Quando você está comendo uma comida, que você vai num lugar, ai, o que você achou? A comida é boa? É boa. Você vai em outro lugar, que a comida é deliciosa, a comida é boa? É maravilhosa, é ótima. A gente tem um conceito de bom como se fosse algo assim muito básico. E olha aqui o conceito de bom para Deus. Para Jesus. Só Deus é bom. Eu sou Jesus, sou filho dele, eu não sou bom, só ele é. Só para você entender o mistério do negócio. Nós temos essa questão de adaptar tudo, né? E um conceito de colocar alguns critérios de pequeno, médio e grande, de grave, menos grave. Com Deus não tem isso, não. Verdade é verdade, mentira é mentira, pecado é pecado. Continuando, versículo 19. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E aí ele, muito alegre, ele respondeu para Jesus: Olha, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí no versículo 21, Jesus fala para ele, olhou ele com amor e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma a sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso, retirou-se triste diante de Jesus, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Lembra que eu falei de conceito? Para nós, o que é riqueza? Quando você fala uma pessoa rica. A pessoa rica porque ela tem carros, ela tem casa, ela tem uma conta com saldo inimaginável, cartão de crédito sem limite, um bom emprego, ela tem bens. Ela é uma pessoa muito rica. Mas para Jesus, para Deus, o conceito de riquezas não é somente o financeiro. Porque tem gente que se sente rico com tão pouco. Porque tem gente que tem uma casinha lá no pé da serra, com a janelinha branca, uma redinha na varanda, uma vida sossegada, um marido, um filho. Para ela, aquela vida é uma vida de rica. Você já viu aquela expressão, sou rica daquilo que o dinheiro não pode comprar? Então, assim, tem pessoas, o conceito de riqueza, ele varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se satisfaz com tão pouco. Tá vivendo uma vida de luta e tá feliz. Tá vivendo uma vida de privação e tá feliz. Sendo que se fosse uma mulher que se colocasse numa posição de uma mulher que tivesse vida com Deus de verdade, ela seria uma árvore muito mais frondosa, muito mais frutífera, viveria uma vida muito mais tranquila. Tem gente que tá vivendo um inferno na terra, com um relacionamento abusivo, e para ela, aquilo é só um momentinho. Não, isso aqui é só um estresse, mas eu sou muito feliz. O conceito de riqueza, nesse caso, é o que você coloca acima de uma vida com Deus. E é muito fácil. Aí você fala assim, pastor, isso é um exagero. Não é. É muito fácil, porque tem pessoas que colocam, sabe o quê? Uma vida boêmia acima de uma vida com Deus. Tem pessoas que não conseguem romper, que não conseguem, nem frequentam a igreja, nem leem palavra. Eu busco Deus na minha casa. Como que você vai? Eu oro o Pai Nosso e vou dormir.
Mas, olha só, tem uma vida de boêmia, sabe? Uma vida noturna, gosta de sair, não tô criticando, mas eu estou dando como exemplo, porque assim, eu pude presenciar pessoas assim, tá? Que tinha que não conseguiam ter uma vida com Deus, porque falavam assim, não, porque eu gosto de sair, eu gosto de balada, eu gosto de beber, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de fazer assim, eu gosto de fazer assado, eu gosto de ir sem destino, sem não sei o quê. E se eu tiver uma vida com Deus, eu já sei que muita coisa eu não vou poder fazer. Então a pessoa, ela pode não saber exatamente o contexto completo, mas ela sabe exatamente tudo aquilo que com o tempo ela vai ter que abandonar. E ela não quer nem pensar na hipótese dela abandonar. Mal sabendo ela que muitas das vezes, em quase todas as vezes, a pessoa abandona sem pressão, porque Deus ele não pressiona ninguém a aceitar ele não. Ele simplesmente ele vai injetando em você o benefício de ser filho e receber a presença dele, porque a própria glória do Senhor vai quebrando todo jugo e vai quebrando tudo que for maligno, tudo que for ruim, desde que você esteja onde? Na presença. E aí vai sendo tirado de você todos os hábitos. Se bebia, não bebe. Se fumava, não fuma. Se usa droga, é liberto. Se adulterava, para de adulterar. Se mentia, para de mentir. Porque vai, a não ser que você não receba. Porque, como eu tô falando, o pacote é entregue. Mas tem gente que não recebe, não segura nem o pacote na mão. Que dirá abrir para fazer uso dele. Então, assim, porque uma pessoa que tem vida com Deus, ela tem que ter uma vida transformada. Não pode uma mulher falar que tem vida com Deus, continuar mentindo, continuar adulterando, continuar enganando, continuar tendo uma vida dissoluta. Não tem como. Não tem como. As coisas não dão liga, não tem conexão, são totalmente controversas. E a maioria das pessoas que tem tem muita gente que fala assim, não é o momento ainda de eu eu quero ter uma vida com Deus, mas ainda não é o momento, tá muito cedo. Vou dizer uma coisa pra vocês, amada. É um desperdício de tempo enorme, a pessoa não tem consciência. É que só quando a gente tá na presença de Deus, a gente consegue ter a visão ampla, né, do que realmente uma vida fora dos princípios, dos valores de Cristo, o quanto ela é maléfica, quanto tempo ela toma de nós e quanto ela desgasta o nosso espiritual, o nosso físico, porque tudo que é físico é corruptível, né? O nosso corpo ele se corrompe, em decomposição e quando né? Mas assim, e quando a gente quando nós morremos em decomposição, quando nós estamos em vida e nós envelhecemos. O olhar que eu tinha com 20 anos não é o mesmo hoje. Né? Eu já tenho rugas, eu já tenho manchas na pele, e isso faz parte da corrupção do próprio corpo, que o tempo, a gravidade existente na Terra, o tempo vai passando e o tempo ele não perdoa. E é muito importante que você tenha isso em mente. Eu sempre falo isso, porque uma vez só que eu ouvi o bispo pregando e falando sobre o tempo que nós temos com Deus, a necessidade de entender o quanto o tempo é precioso, porque o tempo ele não volta. Quando você leva uma vida fora dos princípios cristãos e você passa a ter uma vida com Deus, Deus ele pode restituir vida financeira, saúde, vida conjugal, pode restituir vida familiar, pode restituir vida profissional, ele restitui tudo. A única coisa que Deus não vai fazer voltar é o tempo. Ou seja, se você perdeu 10 anos da sua vida, vivendo uma vida lá no mundo, de uma forma que você sabe que foi muito maléfica, que foi prejudicial, todos aqueles 10 anos que você perdeu, esses 10 anos serão perdidos. Você não vai poder voltar. Se você tinha 15 anos quando você começou a viver essa vida e você só conheceu Jesus só se entregou a Jesus com 33, você perdeu 18 anos. Entendeu? Então, nossa, se eu tivesse com 15 anos na presença de Deus e tal. Mas não foi assim. Ou seja, hoje você tem 33, colhendo os frutos de uma vida fora de todos os princípios, de todos os parâmetros e tentando renovar as suas forças no Espírito Santo e Deus te ajudando, Deus te conduzindo, mas você perdeu esses 18 anos. Então, é sobre isso. É sobre tudo aquilo que a gente
injeta as nossas forças. No que você está inserindo as suas forças, né? O que está sendo riqueza para você hoje? O que você está valorizando? Riqueza é tudo aquilo que você valoriza. O que você está valorizando? Eu estou valorizando a minha vida profissional. Eu quero me destacar no mercado de trabalho. Eu quero ser uma mulher que faz isso. Eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Essa é a sua riqueza. Eu quero me destacar como uma influencer. Eu quero me destacar como isso, como aquilo. Essa é a sua riqueza. Eu quero me destacar como eu quero viver do melhor dessa terra, eu quero viver dessa casa maravilhosa que eu tenho, quero fazer viagens. Então, essa é a sua riqueza. Não que uma mulher que não tenha vida com Deus, ela não possa passear, ela não possa ter uma casa na praia, ela não possa ter um carro, ela não possa trabalhar. Tudo isso nós podemos fazer. Deus não nos proíbe fazer, mas existe o modo de fazer. Como fazer, o que fazer, em qual ambiente fazer. Porque quando você tem vida com Deus, não é todo lugar que te cabe. Quando você tem vida com Deus, não é qualquer coisa que te serve. Quando você tem vida com Deus, não é qualquer comida que você come. Porque nem tudo para você desce. Não é qualquer palavra que você se sujeita a ouvir. Porque tem coisas que você não precisa ouvir. Você já começou, opa, isso aqui eu não quero ouvir. Então você sai. Você sabe exatamente onde você deve entrar, onde você deve sair. Porque Deus vai te dando as vertentes do que para Ele agrada e do que Ele se agrada. Porque às vezes você fala assim, mas fulano não tem vida com Deus. Então, só que você conhece Deus. Então talvez de fulano ele não espere nada, mas de você ele espera muito. Entendeu? Esse é o segredo. É saber que no momento em que você se posiciona, por isso que esse rapaz se entristeceu, porque ele não estava a fim de abrir mão de tudo que ele queria. Ele queria ouvir que porque ele era uma pessoa que fazia tudo um pouco mais, ele era um cara que, ele já estava garantido. E não, porque assim, entre acreditar que Deus existe e ter uma vida com Ele, tem uma distância a ser percorrida. E é essa distância que muitas vezes as pessoas se cansam, se fadigam, quando elas não estão buscando o Senhor de verdade. Não deixe que a distância, né, seja grande, que você tenha a possibilidade de encurtar. Deus te dá condições físicas e espirituais para isso, para você ir encurtando a distância entre você e Ele, cada vez mais estando mais próximo, e cada vez mais sentindo a glória de Deus, e cada vez, quanto mais glória, mais transformação, mais mudança, mais vida, mais espírito, mais tudo. É sobre isso. Glória a Deus. Até aqui o Senhor falou. Que você tenha recebido daí. Eu recebi daqui, porque foi bênção. Então você pare e pense, aonde está a sua riqueza? Que a sua riqueza, que o que tem realmente valor para você, que está acima de todas as coisas, seja Deus. Seja manter uma vida com Ele. Porque só assim você poderá viver coisas extraordinárias. Em nome de Jesus. Amém? Bom, vou encerrar por aqui, porque até que o Senhor falou. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um fim de tarde abençoado. A gente ainda tem mais um vídeo hoje, hein? Às 18 horas é a oração da noite. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até mais tarde. Graça e paz.